A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar o texto que está no Evangelho segundo a narrativa de João, no seu capítulo 11, a partir do versículo 45. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45 até o final. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Senhor, que faremos de Jesus chamado Cristo, neste dia em que celebramos a ceia do Senhor? Todos os 4 evangelistas, eles têm por objetivo levar ao momento apical, ao momento supremo na vida e no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é este momento principal? Qual é o principal momento para nós na vida do Senhor Jesus Cristo? É a sua morte substitutiva, que é vicária e expiatória. Por que é importante? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os 4 levam a este momento principal. E aqui, nessa narrativa que acabamos de ler, nós vemos alguns fatos que são algo que deixa para aquele que lê profundamente a palavra de Deus, aquele que procura entrar dentro do texto, nós vemos um momento que é
um momento em que há uma ressurreição, algo fenomenal, sobrenatural, a ressurreição de Lázaro. 4 dias Lázaro estava morto. Existia um conceito judaico que até o 3º dia o espírito do morto poderia ficar rodando o lugar do sepultamento. E o Senhor Jesus não é por menos que Ele atrasou, entre aspas, de estar naquele momento, porque ali o Senhor iria efetuar um dos maiores milagres, podemos assim dizer, no 4º dia. A própria irmã de Lázaro falou: já cheira mal, já não é conveniente. E Jesus operou este milagre, nos mostrando através desse milagre da ressurreição, algo que logo na sequência iria acontecer também com ele, para que principalmente aqueles seus discípulos pudessem estar já preparados, porque aquele que iria morrer, ele não iria ficar no túmulo, mas ele ia ressuscitar. Aleluia! Assim também nós, que temos a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia os nossos corpos, se o Senhor não voltar e nós formos para os cemitérios, um dia os nossos corpos serão ressuscitados. Aleluia! Então este era um momento importante. Outro momento que nós podemos ver aqui nessa narrativa era que estava se aproximando o dia da Páscoa. Era a 3ª Páscoa que o Senhor Jesus iria participar. E a Páscoa nos lembra do quê? Nos lembra daquele momento que o povo de Israel teve da libertação do cativeiro do Egito, que é um símbolo também para nós, que um dia nós todos estávamos num cativeiro, e este cativeiro estava nos prendendo através de algemas, que é o pecado, mas um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, iria operar, está operando uma libertação. Você sabe o que é isso? Você tem recebido esta libertação da parte do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Nós vemos, então, na sabedoria de Deus, na presciência de Deus, naquilo que nós podemos chamar nos decretos de Deus, todos esses detalhes tão importantes que nos narram este momento que estava próximo do Senhor se dirigir para ser esse Cordeiro que tira o pecado do mundo e ao mesmo tempo a sua ressurreição. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui, que é muito importante nos dias, não só nos dias de hoje, mas também foram nos dias do Senhor Jesus Cristo em toda a história da humanidade, e para nós que já temos experiência no Evangelho nos anos 50, 60, isso foi muito caracterizado, especialmente nas igrejas ditas pentecostais, que é o milagre. E eu pergunto para você que me ouve nessa noite, para você é mais importante um milagre ou uma pregação? Se você vê um cego ver, se você vê um coxo, uma pessoa que entrou aqui, coxa, com muleta,
e de repente ela começar a andar, isso vai fazer você crer mais, ou você vai crer mais na pregação? Você procura mais um milagre, ou você procura a pregação? Nos anos 50, e isso se estende até os dias de hoje, são os chamados milagreiros. São pessoas que dizem ter poder de milagre. E muitos aqui creram quando viram Lázaro ressuscitar dos mortos. Mas a palavra de Deus nos diz, esse mesmo evangelista, e você pode ver lá em João capítulo 2, por exemplo, quando o Senhor Jesus operava sinais, prodígios, como o Senhor fez, fazendo com que a água virasse vinho, e depois o Senhor entrou no templo. Diz aqui que o Senhor principiou fazer, no versículo 11, por exemplo, João 2,11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Mais adiante, você vê, por exemplo, o verso 23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então muitos procuram o milagre para crer. E o próprio Nicodemos, na sequência, João capítulo 3, que viu os sinais, os prodígios. Ninguém pode fazer esses prodígios, esses sinais, se Deus não estivesse com ele. E o que o Senhor respondeu para Nicodemos? Nicodemos, em outras palavras, Nicodemos, o importante não são os sinais, não são os milagres. O importante, Nicodemos, é nascer de novo. Aleluia! Esse é o maior milagre que uma pessoa pode ter na sua vida. Não é ficar livre de uma doença, é importante. Quer dizer que então vocês não acreditam em milagre? Lógico que nós acreditamos em milagre, mas não estamos aqui simplesmente para buscar milagres. Nós estamos aqui porque Deus é o Deus que enviou seu Filho unigênito lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Isso é para nós o maior benefício, é saber que as nossas dívidas com Deus estão perdoadas, estão quitadas, estão pagas, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos ter cuidado nesses dias, porque tem muito milagreiro por aí, e nós vemos nessas festas, nas nossas cidades, as pessoas, eu tive isso, tive aquilo, porque o fulano fez esse milagre, eu sou devota. Isso tudo nós podemos ver que o Senhor não confiava, porque alguns creram, diz a Bíblia, mas outros foram falar com os sacerdotes, com os saduceus, e eles se reuniram no conselho. Na minha tradução chama-se conselho, mas em sua Bíblia pode estar a tradução sinédrio, que eram 75 pessoas que faziam a cúpula, o sistema, o STF, por exemplo, da época dos judeus,
e o Império Romano dava uma certa liberdade para aqueles homens, um certo ditame deles estarem comandando a sua religião, alguns benefícios da vida judaica, e agora aparece Jesus, e o Senhor Jesus está como que um revolucionário, muitas pessoas estão seguindo o Senhor Jesus. Isso começa a incomodar aqueles principais sacerdotes, sendo que os saduceus eram pessoas assim mais incisivas. E daí levanta Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote daquela época, genro de Anás, mas outro que foi sumo sacerdote, mas Anás tinha uma grande influência sobre Caifás. Caifás era uma espécie de um poste. Quem estava ditando na liderança era Anás, e Caifás dá essa palavra que nós acabamos de ler. E esta palavra, prezados irmãos, dita da boca de um sumo sacerdote, que sugere que uma pessoa seja morta. Seja morta por quê? Para que o lugar, versículo 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Esse crerão eu já expliquei, é um crerão de você fazer parte assim de um movimento, como se fosse um movimento político, de você ser um entusiasma desse movimento, um adepto, um voluntário. E o Senhor não queria isso. O Senhor, Ele não quer pessoas que estejam simplesmente fazendo parte de uma massa. O Senhor quer verdadeiros discípulos, pessoas que neguem-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga os passos do Senhor Jesus Cristo. Massificação o Senhor não quer. Por isso que o Jesus fala sempre da porta estreita, entrai pela porta estreita. Então eles estão falando, Caifás fala, um deles que era sumo sacerdote, e ele diz, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar. Que este nosso lugar? Era o templo. O templo que Salomão tinha erguido e depois foi restaurado por Zorobabel na época de Neemias, de Esdra, e depois foi restaurado por Herodes o Grande. Eles iriam tirar o templo e a nação. Então é melhor morrer um bode expiatório, para que toda a nação não seja morta, e esse lugar aqui, a nossa influência religiosa, política, desapareça. Então é preferível morrer um. Isso aqui, irmãos, é uma profecia. Aqui nós encontramos como os desígnios de Deus, eles são tão maravilhosos. Depois Pedro vai falar isso lá em Atos capítulo 2, quando ele faz o seu discurso no dia de Pentecoste, pela presciência de Deus. Judas, os romanos, Pôncio Pilatos, esses líderes religiosos, toda essa manobra para levar o Senhor à morte, como o Senhor disse, eu dou a minha vida, ninguém tem poder de tirar, eu mesmo a dou,
aleluia, que coisa linda, que coisa profunda. E aqui esse homem está dizendo isso, para que não morra toda a nação, para que o lugar não seja retirado, um tem que morrer. E da mesma forma aqui que nós vemos, irmãos, é uma parte muito profunda desse versículo 47, do que nós podemos chamar de incredulidade máxima. Aqueles homens sabiam as Escrituras, aqueles homens tinham conhecimento que viria o Messias, mas aqueles homens estavam com os seus corações endurecidos. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje, por que pessoas relutam em não aceitar o Senhor Jesus Cristo? Relutam de não seguir como a Bíblia recomenda que nós sigamos as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não quero que o meu eu morra. Deixa Cristo morrer. Eu quero que Cristo morra, mas eu não quero que Ele viva em mim. Eu não quero perder os prazeres deste mundo. Eu não quero que Cristo intervenha no meu status social. Eu tenho uma vida social, afinal, eu preciso estar nas altas rodas da sociedade. Se eu sou cristão, eu vou ser rechaçado, eu vou criar conflito com pessoas. Eu não. Então é preferível que Cristo morra, mas que Cristo não viva em mim, porque se Cristo viver em mim, a minha vida precisa ser transformada, e eu não quero viver nesses ditames que a palavra de Deus recomenda para mim. Então aqui nós encontramos da boca deste homem, da impiedade religiosa judaica, palavras de muita propriedade, palavras de Deus. Assim como Deus usou a boca de Balaão, como Deus usou a boca de uma jumenta, Deus usa a boca de quem Ele quiser, aleluia. E Deus estava usando a boca deste homem ímpio, e ele dizia, não somente pela nação, mas também para reunir, versículo 52, em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quando aconteceu a dispersão? Isso aqui aconteceu no ano 30 e pouco da nossa era, 35. No ano 70, o general Tito, imperador romano, invadiu Jerusalém e houve a dispersão. Mas esse Caifás não estava falando dessa dispersão. Caifás estava falando da dispersão que veio lá do Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, o homem está disperso, o homem está longe de Deus, o homem deu as costas para Deus, o homem não busca mais a Deus, o homem ficou indiferente a Deus. Mas, em João capítulo 12, versículo 31, a palavra de Deus diz, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra,
todos atrairei a mim. Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite porque um dia o Senhor nos atraiu. Aleluia! Não foi homem, um milagreiro. Você vai naquele lugar, você pode ter até vindo com esse motivo. Olha, se você for lá, aquele homem de Deus vai orar por você, você vai ser curado. Você pode ter vindo até com esse motivo, mas até acontecer um milagre na sua vida, mas creia que o maior milagre é essa atração que somente Jesus Cristo pode dar ao pecador. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora diante do Senhor, reconhece que o Senhor Jesus Cristo veio reunir em um só corpo as ovelhas que estavam dispersas. Aleluia! Este homem está dizendo que ele, Jesus, iria reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quem são os filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder, repita comigo, o poder. Aleluia, é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não foi algo mental, teórico, uma persuasão humana, mas foi uma transformação de vida. O poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem. Creem em milagre? Não, aos que creem no seu nome. Aleluia! E assim, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para participar deste momento, como já ouvimos, tão precioso, tão maravilhoso, que o Senhor, quando esteve neste mundo, e principalmente João, que apresenta com muita ênfase a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas também com muita ênfase a sua humanidade, quando João escreve, quando o Senhor Jesus vê Maria chorando, a palavra vê os judeus chorando. A Bíblia fala nesse capítulo 11 que o Senhor, ele se comoveu por dentro, nas suas entranhas, e Jesus chorou, nos mostrando o seu lado humano, das consequências tão danosas do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E essas consequências ainda hoje estão ao nosso derredor. Mas Jesus Cristo, ele foi conduzido à morte, e ali, como nosso substituto, ele pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E lá em Mateus capítulo 26, no dia da Páscoa, ele pôde orientar os seus discípulos: este é a minha carne, este é meu sangue, o sangue da nova aliança que vocês têm comigo. E nessa noite, nós estamos aqui mais uma vez para participarmos conjuntamente com este corpo
que fala aqui no versículo 52, em um corpo, que é a igreja, os filhos de Deus que andavam dispersos. Cada um de nós estava indo para um lado, mas o Senhor aprove nos reunir aqui nesse seu rebanho, e hoje nós podemos participar do sangue da nova aliança. Amém? Vamos orar. Senhor, privilégio, que responsabilidade que nós temos diante de um acontecimento histórico tão profundo, tão real, que foi a sua morte lá na cruz do Calvário, profetizado por Caifás, para que aqueles judeus pudessem ficar livres da perseguição romana, mas muito mais do que isso, eles não sabiam que a tua morte iria trazer liberdade para nós que estávamos no cativeiro de Satanás, no cativeiro deste mundo, no cativeiro do pecado. O Cordeiro de Deus que nos limpou, e nesta noite, mais uma vez, estamos aqui para renovar os nossos votos diante do Senhor. Não são votos diante de homens, Senhor, mas são votos diante de Deus, da nossa fidelidade ao Senhor, em continuar seguindo ao Senhor, não de qualquer maneira, não dos achismos que podem surgir nas nossas mentes, que são mentes muitas das vezes ainda caídas, que precisam passar por renovações, mas mentes que estejam buscando a santidade, buscando estar na tua presença. Então, para esse Senhor, que o Senhor dê a verdadeira vida, a vida espiritual. Tira, Senhor, enquanto isso, qualquer enfermidade, qualquer problema humano, qualquer situação que o teu povo esteja vivendo, porque sabemos que aqui é o cálice da bênção do Senhor, e nós somos abençoados quando participamos desta mesa. Não é a mesa da igreja, não é a mesa de um pastor, mas é a tua mesa, Senhor. Então consagra esses elementos, ó Pai, e que sejamos beneficiados com o perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.